Minha palestra nessa noite, ela vai estabelecer uma conexão entre o pacto, a salvação, a libertação do povo de Deus e o culto ao Senhor, num aspecto específico. Eu não vou lidar exatamente com os mínimos detalhes, mas eu quero fazer a relação entre o conceito de pacto e o conceito de culto, como que as duas coisas estão intimamente ligadas. Quero convidá-los primeiramente a abrir as Sagradas Escrituras no livro de Êxodo, no capítulo 20, por favor. Êxodo, capítulo 20. Verso 4, eu vou ler o verso 2 e o verso 4 em diante. Eu vou pular o 3. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amém. Vamos orar ao Senhor. Santo e bondoso Senhor, nós rendemos graças ao Teu nome, pelo tão grande privilégio de podermos, juntos com os nossos irmãos, tratarmos dos fundamentos, Senhor Deus, dos fundamentos da reforma. E sem dúvida, Senhor, um dos aspectos centrais da reforma foi a adoração e o culto ao Senhor. Um dos pontos centrais do Sola Escritura foi estabelecer que o culto ao Senhor deveria ser prescrito e ordenado pelo Senhor, e não por invenção do homem ou mesmo sugestão de Satanás. Graças te damos por tão grande privilégio de podermos abrir a Tua palavra, reconhecendo tais verdades. Pedimos a Tua bênção sobre esse momento de estudo da Tua palavra. Fala conosco, em nome de Jesus. Amém. O Senhor, irmãos, quando Ele libertou Israel do cativeiro egípcio, Ele disse as seguintes palavras no capítulo 4, verso 22 e 23 de Êxodo: Israel é meu filho, meu primogênito. Então eu digo a você, deixa o meu filho ir, para que me sirva no deserto, para que no deserto me adore. O propósito, então, do Senhor em redimir o seu filho, perceba, em redimir o seu filho, porque esse é um aspecto riquíssimo nas Escrituras Sagradas, é que a libertação do cativeiro não é simplesmente tirar o povo de Deus da escravidão do pecado, mas é mudar o relacionamento. Eles eram filhos bastardos de Satanás, isto é, presos pelas garras de Satanás, agora serão feitos filhos de Deus. O Senhor os chama então de meu filho. Um relacionamento que não poderia ser mais íntimo. Deixa o meu filho ir, para que no deserto me adore. O que então esse filho deveria fazer, se não adorá-lo? Você entende que a nossa vida, como libertos pelo Senhor, é viver para a glória dele, mas o resumo disso, na linguagem bíblica, é: deixa o meu povo ir, para que no deserto me adore. Mas esse drama, ou essa trama, não termina aqui no capítulo 4, veja, por favor. Entre Moisés e Faraó. Por exemplo, nós lemos no capítulo 5 de Êxodo, verso 1, as seguintes palavras: o Senhor
o Deus de Israel, isto é, assim diz o Senhor, o Deus de Israel, deixa o meu povo ir, para que eles celebrem as minhas festas no deserto. Em Êxodo, no capítulo 7, por favor, verso 16. Veja de novo, 7,16. Então, o Senhor fala de novo sobre a libertação e qual o propósito dessa libertação. Qual é o propósito? Para que eles possam me servir, me adorar no deserto. Posteriormente, com as 10 pragas no Egito, que Deus envia, que acontece do capítulo 7 até o capítulo 12, nós lemos um diálogo fascinante entre Moisés e Arão. De um lado, o Faraó, que é aquele que não queria permitir que o povo de Deus saísse para adorá-lo. E de outro, Moisés, que representava Deus, dizendo: deixa o meu povo ir. No capítulo 10 do livro de Êxodo, por favor, abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 10, verso 7 até o verso 10. Diz assim o texto: então os oficiais, Êxodo 10, verso 7 a 10. Então os oficiais de Faraó lhe disseram: até quando nos será por cilada este homem? Deixa aí os homens, para que sirvam ao Senhor seu Deus. Acaso não sabes ainda que o Egito está arruinado? Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: ide, servi ao Senhor vosso Deus, porém, quais são os que hão de ir? Perceba, quem deverá ir? Faraó pergunta. Respondeu-lhe Moisés: havemos de ir com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos, com os nossos gados, havemos de ir, porque temos de celebrar festa ao Senhor. Replicou-lhe Faraó: seja o Senhor convosco, caso eu vos deixe ir, e as crianças, vede, pois, tendes conosco mais intenções. Mais intenções. Não permita que os seus filhos saiam com vocês. Princípio claro da libertação: deixa o meu povo ir, para que no deserto me adore. Significava, você entende por que o Salmo 137 descreve uma angústia na alma, o desejo por Jerusalém, porque não se podia cantar um cântico em terra estranha. Aquele não era o lugar, aquela não era a igreja, aquele não era o Monte Santo do Senhor, aquele não era Jerusalém, o lugar que representaria o conceito que nós acabamos de aprender, a igreja do Senhor. Não é esse o lugar em que nós vamos adorar. Nós não vamos adorar estando no mundo. Nós não vamos adorar o Senhor estando preso pelas garras de Satanás. Nós não vamos adorar servindo ao pecado. Nós vamos adorar o Senhor como libertos das garras de Satanás, do pecado e do mundo. O que intriga aqui é que Matthew Henry, comentando esse texto, disse: por trás de Faraó estava Satanás, querendo impedir que os filhos adorassem juntamente com seus pais. O Senhor diz abertamente: esse é o principal propósito da sua libertação, cultuar a Deus no deserto, servir ao Senhor. Só para você entender um pouco do que a imagem, como ela é bem clara, o livro de Êxodo, até o capítulo 19, você tem um movimento das pessoas pelo deserto, até o capítulo 19.
Do capítulo 19 em diante, eles chegam no Monte Sinai. Eles passam um tempo no Monte Sinai. Porque Deus disse a Moisés, no capítulo 4, que ele daria 3 marcas, 3 evidências de que ele era chamado por Deus: a lepra, o bordão que se transformaria em serpente e o encontro dele com o povo no Monte Sinai. Era essa uma das marcas. O Deus que iria transformar o homem e a natureza do homem, que é poderoso para fazer algo que não tem vida, se tornar algo com vida, que é capaz de curar o enfermo, dando-lhe saúde, é o Deus também que vai estabelecer um princípio: eu vou me encontrar com vocês nesse monte. Interessante que no capítulo 19 de Êxodo, o texto diz assim: Moisés tira o povo da tenda e diz: hoje nós vamos nos encontrar com Deus. Que coisa espetacular! Hoje nós vamos nos encontrar com Deus. Homem, mulher, jovem, criança de colo, mama, todos foram se encontrar com Deus. Você percebe como que o culto ao Senhor é parte fundamental dessa obra da redenção. Não tenha dúvida, irmãos, que quando nós somos libertos, nós somos chamados para trabalhar também, cuidar da nossa família, não é, prover, guiar a nossa casa. Tudo isso é tão importante. Mas nada é mais importante a ponto de Deus escrever esse encontro com essa expressão: para que no deserto vocês me adorem com toda a sua família. O Senhor estabelece um princípio. O fato é, e aqui nós entramos diretamente no nosso texto, especificamente de Êxodo capítulo 20, não é? E aí vem a pergunta, perceba que tudo isso que eu acabei de dizer se resume na introdução dos 10 mandamentos. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Um puritano certa vez disse: Deus não precisa de muitas razões, que ele não precisa te dar muitas razões para que você obedeça a sua lei, apenas essa é suficiente: eu sou o Senhor. Isso é suficiente para você submeter a sua lei. Mas ao seu povo, ele diz: eu sou o Senhor, teu Deus, isto é, ele fez um pacto conosco. E qual é o princípio do pacto? Eu sou o seu Deus e vocês são o meu povo. Então há uma íntima relação. Não apenas ele é meu Senhor, mas ele é o meu Senhor. Ele não é apenas Senhor, mas ele é o meu Senhor. Ele não é apenas profeta, ele é o meu profeta. Ele não é apenas rei, ele é o meu rei. Ele não é apenas sacerdote, ele é o meu sacerdote. Ele não é apenas redentor, ele é o meu redentor. Por isso que a linguagem do Salmo ela é toda pactual. Tu és o meu auxílio, tu és o meu consolo, tu és a minha porção, tu és a minha riqueza, tu és a minha alegria. Tu és, eu sou teu, tu és meu. Então Deus que nos liberta da escravidão pelo poder da sua palavra, pela sua palavra, nos diz como ele deve ser adorado. E o que me intriga nesse mandamento, porque eu não posso entrar nos mínimos detalhes do mandamento, porque seriam 2, 3 palestras, não é o meu ponto aqui, entenda exatamente, eu não quero entrar nos detalhes dessa discussão, mas eu quero que você tenha consciência, pelo menos hoje,
E se você não tem, você saia com essa consciência daqui, de que essa é a tua principal tarefa. Perceba como as razões que são dadas são espetaculares. Eu sou o Senhor, tu és criatura, eu sou teu Deus, tu és meu povo. E ele me dá a terceira razão, redenção. Eu te tirei do Egito. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te libertei da escravidão. Por que, então, irmãos, o segundo mandamento é tão particular? Por que é tão particular? Veja que o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Isso é rico por natureza. Lembre-se o que nós aprendemos sobre fé, que a fé e o conhecimento de Deus estão intimamente ligados. Perceba, eu preciso conhecer, eu preciso reconhecer e eu preciso confiar. Esse é um princípio fundamental da fé verdadeira. Eu tenho que conhecer a Deus, eu preciso reconhecê-lo como meu Deus e eu preciso confiar nele. Mas isso tudo está envolto no primeiro mandamento, que diz respeito ao culto ao Deus verdadeiro, do íntimo do meu coração, com a sinceridade da minha alma. Agora, ele vai falar do culto externo, que agrada a ele. Por que tanto detalhe? Não farás para ti imagem de escultura. Veja, verso 4, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhe darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me amam, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Veja a quantidade de detalhe, a quantidade de promessa envolvida. Por que tão particular? Porque o modo de adorar a Deus não é tão natural como a realidade de que há um só Deus. Interessante que a própria criação diz, como diz Paulo aos Romanos no capítulo 1, a própria criação declara que Deus é o Criador. Mas a criação não poderá dizer como eu devo adorá-lo. Existe menos luz acerca do serviço a Deus do que no primeiro mandamento. Porque embora a luz da natureza nos ensine que Deus é para ser adorado, a natureza não pode nos dizer como Deus deve ser adorado. Daí então ele gasta tempo descrevendo com mais detalhe o modo como ele deve ser adorado. Segundo lugar, a razão pela qual esse mandamento é tão particular e detalhado é porque existe uma prontidão natural no nosso coração em corromper o culto e as ordenanças de Deus, com idolatrias, superstições e todos os tipos de secularismos entre os gentios e entre os judeus. Há uma prontidão no nosso coração. Se Deus nos deixasse como redimidos, dizendo, vocês vão me adorar segundo o seu próprio coração, você vai perceber exatamente onde a igreja pode chegar. Vocês acham que a Igreja Católica Romana começou dizendo que Maria foi assunta ao céu sem ter morrido? Não, ela não começou aqui, ela começou abandonando o sola escritura,
abandonando as Escrituras Sagradas, e aí então se deixando permear por superstições e idolatrias. Você acha que as igrejas que se chamam neopentecostais, elas têm uma cruz vazada, um lugar para passar com sal grosso, banho? Por que isso? Como isso chegou aí? Porque eles deram as costas às Escrituras Sagradas e seguiram a prontidão do coração para corromper o culto ao Senhor. Deus estabeleceu então um princípio muito claro. Ele detalha, ele descreve, ele ensina, ele promete, ele ameaça nesse mandamento, dizendo: se vocês não fizerem, receberão isso, se fizerem, receberão aquilo, porque, logicamente, esse é um princípio claro, para que você então tenha esperança. E é interessante que os nossos filhos serão abençoados, ele abençoará até 1000 gerações, e é interessante que muitas famílias procuram uma igreja que tenha um ministério para criança, mais do que procuram uma igreja para ouvir o verdadeiro Evangelho. Então elas dizem, na realidade, nós nos preocupamos com os nossos filhos. Se você é incrédulo, qual a preocupação que você tem com seus filhos? Se você não se preocupa com a palavra e com a pregação dela e com o ensino dela, qual é a preocupação que você tem com seus filhos? Deixa eu lembrar você de uma narrativa interessante. Quando Israel está entrando na terra prometida e depois tem de voltar 40 anos, quando os 12 espias vão perceber a terra, avistar a terra e trazer o registro do que viram, o que é que acontece ali? 10 são incrédulos, 2 são crentes, 2 se fundamentam naquilo que Deus disse e prometeu, 10 se fundamentam naquilo que viram, e viram um grande inimigo, e viram um grande poder, e viram a fraqueza de Israel, mas não viram o poder da palavra de Deus. Os outros 2 disseram: é verdade, eles são gigantes, é verdade, eles são poderosos, mas essa terra é nossa, porque Deus nos prometeu. Então os incrédulos disseram: os nossos filhos vão morrer no deserto. Nós vamos entrar nessa terra, e os nossos filhos vão morrer nessa guerra, e nós vamos ser destruídos por eles. E eles colocam os filhos como sendo a causa deles não entrarem. Eles se preocupam tanto com seus filhos, mas eles são incrédulos. Veja as palavras do Senhor: os seus filhos entrarão na terra, e vocês terão seus corpos espalhados pelo deserto. Os filhos que vocês tanto se preocupam, mas se você se preocupasse com seus filhos, você creria na palavra de Deus, ensinaria ela aos seus filhos, buscaria uma igreja onde o evangelho puro de Cristo é proclamado. Essa é a preocupação com os nossos filhos. Até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Há uma prontidão no nosso coração para a idolatria. Há uma prontidão no nosso coração para corromper o culto. É necessário que nos submetamos à revelação bíblica continuamente, para não cairmos em superstição e idolatria. Essa prontidão está diante de nós. Mas não termina aqui, irmãos.
existe também, em terceiro lugar, a razão pela qual o mandamento, ele detalha tudo isso, é porque existe na nossa natureza uma profunda idolatria, e existe um profundo desejo no coração do homem de ver aquele que ele adora, de tocar naquele que ele adora. Romanos 1:23 diz isso, Êxodo 32, verso 1 diz isso. Eles dizem: cadê Moisés e o Deus? Há quanto tempo eles estão longe de nós? Façamos um Deus que possamos tocar nele. E aí nós teremos um culto pomposo. Existe, irmãos, uma natureza fraca na mente corrupta do homem, que facilmente os impressiona com ídolos, imagens e serviços religiosos, para rapidamente introduzir no coração deles religião naquilo que eles tocam e naquilo que eles veem. É interessante que até mesmo, diz Calvino nas Institutas, até mesmo quando Deus ordena construir anjos dentro do Santíssimo Lugar, esse lugar o povo não podia entrar, a não ser o sumo sacerdote, porque não foi feito para adorar. Não foi feito para adorar. Interessante que essa palavra do Senhor que categoricamente afirma, assim o Senhor diz: vocês não me viram no Monte Sinai, vocês ouviram a minha voz. E veja a implicação: por isso não façam imagem de escultura. Ora, se não é esse mesmo conceito que Cristo utiliza com a mulher samaritana, Deus é espírito e importa que seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Perceba que a natureza de Deus implica no modo de adorar. Por isso que o primeiro mandamento é fundamental. Se eu não conheço a Deus, eu não posso nem externamente adorá-lo. Por que eu adoro a Deus por meio de imagens? Porque eu não conheço a Deus. Veja se não é isso que o Senhor está dizendo. Ele diz à mulher samaritana: vocês adoram o que vocês não conhecem, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. No capítulo 16 de João, verso 1 a 3, ele diz ainda: e acautelai-vos, pois eles vão arrastar vocês para as praças públicas e vão matá-los, queimá-los, e tudo isso farão, diz o Senhor, pensando que estão prestando culto a Deus. João termina dizendo: mas eles farão isso porque não me conhecem, porque eles não sabem quem eu sou. Se eu não conheço a Deus, eu não posso adorá-lo como Ele é. Por isso, imediatamente após não terás outros deuses, imediatamente vem o princípio: não farás imagem de escultura, porque quem é o Deus que eu adoro? É Espírito. Nosso catecismo maior, de maneira linda, descreve isso. O que é Deus? Ele diz apenas: Deus é Espírito, e passa infinito, imutável, eterno. Perceba a linguagem do catecismo, mas o primeiro aspecto da natureza de Deus Ele é Espírito. Porque se Ele não for Espírito, Ele não pode ser triuno. Se Ele não for Espírito, Ele não pode ser onipresente. Você entende? Se Ele não é Espírito, Ele não pode ser adorado e estar presente em todo lugar. Você entende? É da natureza dEle ser Espírito. Se Ele não for Espírito, eu não posso adorá-lo. Se Ele não for Espírito, Ele não é triuno. Então o catecismo declara isso: Deus é Espírito. Deus é Espírito. E existe, irmãos, uma tendência nesse processo de idolatria. Por isso o Senhor marca categoricamente no segundo mandamento:
Existe uma natureza no processo da idolatria de não se contentar com um ídolo, mas de fazer um ídolo após o outro. Interessante. Não existe possibilidade alguma de alguém fazer isso. Veja, há um santo para cada dia. E falta um dia, então é o dia de todos os santos. Você quer casar? Tem um santo. Você vai viajar de navio? Tem um santo. Você perdeu alguma coisa? Tem um santo. Você percebe? É uma fábrica que não tem fim. E isso entra no culto. Esse é o nosso coração, que produz essas coisas continuamente, e não há limite para ela. Você pode, por favor, abrir as Escrituras comigo, livro do profeta Jeremias, capítulo 50, por favor. Jeremias, capítulo 50, versículo 38. Diz assim a palavra de Deus: 50, verso 38, diz assim: a espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura. Veja, porque a terra é de imagens de escultura, e os seus moradores enlouquecem por essas coisas horríveis. A espada virá do deserto, a espada virá sobre as suas águas, e estas secarão, porque a terra é de imagens de escultura, cheia de idolatria. Por isso a preocupação central de Deus em libertar o seu povo é dizer: deixa o meu povo ir, para que no deserto eles me adorem. Deixa o meu povo ir, para que no deserto eles me adorem. Se há um princípio, então, no sola Escritura, é que o modo como nós devemos adorar é determinado pelo próprio Deus e não pelo nosso próprio coração. Assim como o Senhor nos libertou pelo poder da sua palavra, Ele nos ensina a adorar pelo poder da sua palavra. O nosso coração é inclinado para a idolatria. Não deixem o seu coração ser guiado por suas imaginações e por sugestões de Satanás, mas pela palavra de Deus. Porque há uma promessa, irmãos, há uma promessa, que Ele nos abençoaria. E veja como é maravilhoso isso, que o mandamento do Senhor é claro: e eu terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam. Veja como está no plural: os meus mandamentos. Você entende? Quando você guarda esse mandamento como Deus ordena, Ele não coloca que guarda o meu, mas diz os meus mandamentos. Em outras palavras, quando você adora a Deus verdadeiramente, é porque você o conhece, é porque você sabe falar diante dEle, você não toma o nome dEle em vão, é porque você ama o dia do Senhor. Quem guarda esse mandamento ouve do Senhor: e eu terei misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Mas deixa eu encerrar dizendo isso a você. O texto também diz: e não terei misericórdia, amaldiçoarei até a 4ª geração daqueles que me aborrecem, aqueles que me odeiam. Deixa eu lhe dizer isso, irmãos. O que é o pecado e o que é a gravidade do pecado
Não são os psicólogos que determinam isso, é Deus que determina isso. Às vezes os nossos filhos são rebeldes, crianças, adolescentes, jovens, e a gente criou um negócio na cabeça que diz assim: isso é a fase da rebeldia. Anos rebeldes, criamos até um slogan para justificar a rebeldia. Eu lembro da minha adolescência, eu não tive tempo para isso, porque toda vez que eu queria fazer isso, meu pai mostrava o cinturão, mas não me mostrava não, ele me fazia sentir a dor por algum tempo, lembrando daqueles momentos de rebeldia. E eu lembro disso, eu não tinha espaço para esse tipo de coisa na minha... Então eu vejo meus amigos com crises da adolescência, dizem, eu não lembro muito bem o que é isso, meu pai não me deixou muito ter essas crises não, porque ele tratava isso como pecado. E veja então o que é que Deus diz diretamente a Saul, em 1 Samuel 15, veja, é só você lembrar do verso 22, 23, 24, quando ele diz, ora nós trouxemos aqui esses animais, fruto da nossa desobediência, para cultuar o Senhor. Deus disse, melhor é obedecer do que sacrificar. E aí ele vai e diz, continua dizendo, porque o pecado de rebeldia é como idolatria. E de obstinação, como de feitiçaria. A rebeldia, ele não quis ouvir a palavra de Deus. E o que foi que Deus disse a Saul? Você não deu ouvidos à minha palavra, você foi rebelde à minha voz. Daí o Senhor diz, eu amaldiçoarei até a 4ª geração daqueles que me odeiam, porque aqueles que não escutam a minha palavra e se rebelam contra a minha vontade, são tratados como idólatras e feiticeiros. Quem diz o que é o pecado é Deus. Ora, se eu for dizer para alguém, ora, você que introduziu tantas coisas no culto ao Senhor e que fez com que o culto ao Senhor se tornasse algo tão estranho que não se ouve nem a pregação da palavra mais, e que ao invés de se pregar o Evangelho, nós temos um teatro na igreja, que ao invés de se pregar a palavra do Senhor, nós temos reuniões de autoajuda. Nós transformamos a igreja num AA. Nós transformamos a igreja em sistemas de autoajuda. Se isso, você não percebe o que é isso, o Senhor então diz, eu amaldiçoarei até a 4ª geração daqueles que me odeiam. Quando você não faz o que Ele manda, Ele diz, você me odeia. Não amenize o pecado que Deus descreve dessa maneira. Então, a sua palavra revelada para nós é o nosso guia. E nós temos que nos guiar nela para pregar, para aconselhar, para evangelizar, para cultuar. Porque Deus nos libertou do Egito e disse, eu te libertei para que no deserto você me encontre, para que você me cultue, me adore. E aqui nós estamos aprendendo isso. Desejo do meu coração, sincero e honesto, irmãos, é que vocês, irmãos, se mantenham firmes. Conselho dessa igreja, mantenham-se firmes, irmãos, no que vocês têm feito, no trabalho que vocês têm feito nessa cidade. Que Deus abençoe vocês grandemente, nesse esforço, nessa labuta, nesse trabalho, de agradar a Deus pela pregação, pelo ensino, pelo evangelho, pela pureza do culto a Ele. Você, pastor amigo que está aqui nessa noite também, lembre-se, sinta-se exortado como irmão, nessa noite que ama
e que quer o seu bem, sinta-se exortado a buscar essa verdade para a sua igreja, trazendo para o centro do culto a direção de Deus, o modo como Ele quer ser adorado. E você, irmão, que adora e cultua a Deus numa igreja fiel, pare de reclamar por tanta bobagem e exalte ao Senhor por tão grande privilégio que Deus tem dado a você. O desejo do meu coração é que essa igreja e todos os que estão aqui, as igrejas representadas aqui, tenham essa verdade como sua verdade, hoje e todos os dias da sua vida. Amém. Vamos orar ao Senhor mais uma vez. Ó Deus, nós te damos graças por tua palavra e pelo privilégio de podermos refletir nelas, Senhor. Vasculhando o nosso próprio coração, pecaminosidade do nosso coração, nos fazendo adorar o Senhor da forma, do modo como o Senhor requer, mas também com um coração que o Senhor requer, com a sinceridade que o Senhor requer, com o zelo que o Senhor requer, para que a glória do Senhor se revele no nosso meio. Na simplicidade do culto se veja a suntuosa presença de Cristo. Que na simplicidade dos sacramentos se veja a eficácia do Evangelho. Derrama a tua graça sobre a tua igreja. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.